Boa noite, pessoal. Boa noite. Danilo Graia, Leonardo, Milton, Gilson, que já vou convidar o Gilson para cá para um bate-papo. Pessoal, a imagem tá boa para vocês? Som também? Adriana, tudo bem? A imagem tá um pouco embaçada. Fabiana, boa noite. Estou esperando vocês me darem esse retorno da imagem e da voz. Tá ok? Tá ótima? Então, bom, então. Vou convidar então para um bate-papo aqui o líder comunitário Gilson Rodrigues. Vamos lá, vamos convidar ele aqui. Vamos ver aqui, Gilson. Gilson lá de Paraisópolis. Ponto crítico anda viajando bastante. Boa noite, Ricardo. Wesley. Gilson, deu certo aí? O que será? Gilson, aceita o convite. Fazer uma transmissão ao vivo com. Aguardando. Muito bem. Boa noite, Gilson. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Cara, achei que eu não ia conseguir entrar. Deu certo. Não tem nenhum problema, graças a Deus. Bom, obrigado. Prazer estar poder aqui compartilhando aqui um pouco das nossas experiências aqui em Paraisópolis e no G10, nas favelas. Abrir sua rede aqui Gilson, para gente falar. Gilson, você está falando aqui com Goiás, aqui em Catalão. Você conhece esses lados ou não? Conheço, sim. Já fui muito para Goiás, para Goiânia. Tem um monte de amigos sertanejos daí. Ah, muito bom. Aqui, para o Eu nosso ia, público eu que está ia, eu ia chegando muito agora. para Goiânia na época dos congressos de juventude. Ah, legal. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Deixa eu te apresentar, né? A sua apresentação é prefeito de Paraisópolis, já ali, na verdade, que é conhecido até como o rei de Paraisópolis, coordenador nacional do G10 Favelas, empreendedor, consultor, líder comunitário, presidente da UMCP, Instituto Escola do Povo. Gilson, a gente está fazendo um projeto que se chama Ponto Crítico, que é ainda um projeto tímido, mas a gente já teve grandes oportunidades aqui. Não é? A gente já conseguiu falar, por exemplo, com o ex-ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso, nós já falamos com cientistas políticos, já falamos com médicos, já falamos com enfermeiras. A gente tem trazido muita gente muito interessante aqui, e a oportunidade que nós estamos tendo de falar com você é da mesma altura e da mesma envergadura. Nós estamos extremamente felizes, né? Sobretudo porque a proposta é poder expandir uma possibilidade de diálogo e de análise das nossas realidades no Brasil, né? Então, a gente vai dividir esse bate-papo em algumas partes, e a primeira delas, na verdade, eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse um pouco da sua história pessoal mesmo, né? Que eu li e me surpreendi muito com a sua história de vida. Queria que você começasse por aí, por favor. Sou tímido, Renato. Aí você me pega logo no início. Então Eu eu sou falo. Gilson, eu sou baiano, de uma cidade chamada Itambé, na Bahia. Minha família mora em Paraisópolis há mais de 60 anos. Somos um dos primeiros moradores da região do Grotão. Sou pai do Vinícius e do Eduardo. E tenho uma missão de vida que é ajudar Paraisópolis a se transformar num bairro.
Então é isso que eu tenho feito, é um pouco da minha história é essa, assim. E, Mas é mais, né? Porque, na verdade, ô Gilson, o que mais me surpreende em poder falar com você é, sobretudo, poder mostrar para as pessoas o quanto a superação ela faz parte da vida do brasileiro e, em especial, de milhões de brasileiros, né? A sua história é muito marcante, sua história de infância, que eu li num post seu, inclusive, no Instagram, de você vindo, né, do Nordeste para a região onde você está agora, das muitas mazelas que você sofreu, das enchentes na sua casa. Eu li que você tem 13 irmãos, não é? Que você conheceu 7 deles, né? Que você dormia debaixo de uma mesa de sinuca. Essas coisas todas me chamam a atenção no seguinte sentido. No oposto disso, que é hoje, a gente tem uma pessoa que, se jogar seu nome no Google, não sei se você já fez isso, mas é um nome de referência que aparece na capa da Veja São Paulo, que é entrevistado pelo Chico Pinheiro, que faz parte da mídia como um todo, com notícias de muita valia, né? Uma própria criação do G10 Favelas, né? A pergunta inicial é exatamente essa: de onde é que você tira essa inspiração e essa força? Por que você faz isso? olha, a minha história não é diferente de muitas histórias de brasileiros que veio para São Paulo tentar a sua vida e que passam por uma série de dificuldades, né? Quando a gente sai do Nordeste para vir para São Paulo, a gente sonha em mudar de vida e dar educação para os filhos, transformar e ficar rico, né? E aí chega aqui, a realidade da cidade grande são as dificuldades, a falta de moradia, a falta de uma série de coisas que nos levam a morar numa favela por falta de condições. Eu digo que ninguém sonhou morar na favela. A gente, quando veio da Bahia, a gente não sonhou morar na favela. Ninguém sonhou morar em cima do córrego, morar em cima passar por situações de enchente, em cima da ribanceira. Então, nós queremos sempre o melhor. Mas a situação de vida, as condições de desigualdade do Brasil leva o país a ter uma situação de desigualdade muito grande. Então, a minha história é um pouco da realidade do nordestino que veio para São Paulo, de famílias numerosas. Minha mãe teve 14 filhos. Desses 14 filhos, nós fomos dados e eu já conheci 7 dos meus irmãos. E aí os outros, provavelmente ainda não achei, porque talvez eles não saibam que são filhos da muda lá de També. Então, à medida em que a gente vai contando essa história e vai falando da superação e dos problemas todos, os irmãos vão aparecendo. Eu acredito que uma hora a gente pode estar unido mais uma vez. Então, essas histórias são histórias do povo brasileiro que tem se unido. E aqui em Paraisópolis, eu percebi com o nosso trabalho que era possível ajudar outras pessoas. Quando a minha mãe faleceu, e que também fui dado por algumas vezes, as pessoas achavam que os filhos da muda iam virar gente que não presta, que ia virar bandido, que a situação ia ficar, que a gente não teria perspectiva de vida, de futuro. Mas quando eu percebi que eu podia ser agente da minha própria transformação e que eu não precisaria ser um predestinado a ser uma coisa ruim numa favela, eu comecei a me transformar. Então eu fui estudar, fui trabalhar, e à medida que eu fui me transformando, eu percebi que poderíamos criar oportunidades para que outras pessoas, que outros filhos da muda também pudessem ser gente, né? Então, quando eu era pequeno, quando eu era adolescente, a minha família falava assim: esse menino vai crescer e não vai virar gente, porque está aqui na favela e a situação é complicada aqui. Imagina a exposição, e nós temos uma série de exposição a situações de vulnerabilidade na favela, mas eu decidi que eu queria que o filho da muda pudesse ser alguém. Então fui estudar, fui trabalhar, e à medida que fui me envolvendo com o trabalho social, fui percebendo que eu estava me transformando, mas transformando a vida de outras pessoas. E daí eu descobri minha missão de vida. Então eu faço isso porque eu quero ajudar outras pessoas que, por vezes, ficaram sem perspectiva, sem pai, sem mãe, como tem um ditado, né, que a pessoa fica sem pai, sem mãe. E mesmo não tendo pai nem tendo mãe, você não é obrigado a fazer nada errado. Você tem perspectiva, tem futuro. No meio do caminho surgiram muitos pais e muitas mães. Eu vi, por exemplo, aqui a Adriana Jazá, que é uma amiga de muitos anos, quando eu era pequeno, quando eu tinha lá para os meus 14, 15 anos, foi uma das pessoas que foi para mim como uma mãe. E é uma grande amiga, e ela está aqui no grupo, deve estar ouvindo isso. Acho que eu nunca agradeci ela assim como uma mãe. Então, obrigado, Adriana, pelo apoio. Então, no meio do caminho, eu não tive minha criação com pai e mãe, mas eu tive, talvez, dezenas de pessoas que estenderam a mão para mim e
que me colocou no rumo certo e que tem me ajudado até hoje a errar menos, né? Então, eu procuro ser exemplo para minha família, para minha comunidade, trabalhar pelo que é certo, pelo que eu acredito, com propósito e ser efetivo em tudo que nós estamos fazendo, mas eu não faço nada sozinho. O desafio é gigante aqui em Paraisópolis. E tem uma frase que me chama a atenção, né? Que você disse não sei se, acho que numa entrevista aquilo ali, eu nunca me senti um coitadinho, né? Mas, no entanto, ô Gilson, hoje você é É a pessoa que, baiano na que é verdade... metido, né? Você sabe que isso é Ah, mitidez de baiano, né? Essa coisa de falar que é coitadinho é mitidez de baiano. Você ah sabe é? que baiano tem essas coisas. E aí a gente mora aqui no Morumbi, né? Em Paraisópolis, está no Morumbi, aí o pessoal acha que é todo mundo rico, tudo metido. Então, coitadinho aqui. Não, eu falo isso para todo mundo, que nós temos que tratar as pessoas e nos tratar diretamente como a gente merece. O respeito que nós temos que receber e dar é igual. Então, a gente nunca se posicionou dentro do nosso trabalho aqui como um coitadinho, como miserável, como... A gente aprendeu a se enxergar como uma potência, como uma pessoa que consegue se transformar, que precisa de oportunidade, sim, mas não de uma oportunidade através de contar miséria. Então, nós sempre acreditamos e lutamos para que a gente se posicione como agente da nossa própria transformação, que precisa de oportunidade, precisa de política pública e que nós só estamos nessa condição porque nos faltou algo. Então, além de a gente criar uma situação de evidenciar os nossos problemas, nós temos feito a nossa parte, que é uma coisa muito importante, porque a gente não fica só no reclama, reclama, reclama que o governo não faz nada. Nós estamos fazendo a nossa parte. Acreditamos muito nessa coisa de mirar no exemplo. Então, nós não somos capazes aqui de falar ou de cobrar nada para o governo que não seja uma coisa que estamos fazendo. Então, nós fazemos na prática o processo de transformação que nós acreditamos. Ô Gilson, mas quer dizer, você é um líder, como eu disse, né, se transformou num líder que hoje é uma referência, mas digamos que num universo, por exemplo, de 100 mil habitantes, como Paraisópolis, nós não temos, suponho eu, nós não temos outros 50, outros 100 Gilsons como você, né? Ou seja, nem todo mundo tem essa, digamos, a gente está falando aqui de força de vontade, né, de não ser o coitado, mas você acredita que, na verdade, há outros fatores que levam, por exemplo, o jovem que mora na comunidade, que mora na favela, a não seguir, por exemplo, o caminho que você escolheu, mas o caminho da criminalidade, assim por diante? Porque no Brasil a gente tem uma discussão muito grande sobre meritocracia, né? Quer dizer, dessa questão de que basta querer que as coisas se transformam e eu sou brilhante, né? De que forma você analisa isso? Quer dizer, por que não acontece com outros jovens, aconteceu com você, não é? Eu acho que eu não sou diferente de muitos jovens aqui da comunidade. Eu acredito que muitas pessoas aqui da comunidade, mesmo aqueles que de repente tiveram que entrar para uma situação de criminalidade, jamais sonharam em ser traficante e ser bandido. As coisas acontecem muito por uma falta de oportunidade, porque chegou um determinado momento em que a situação se agravou ou que demonstrou que aquilo era uma coisa que é boa, que faz bem. Hoje em dia, até na televisão, na novela, eles endeusam muito as coisas que estão erradas. Então as pessoas desejam aquilo como se fosse uma coisa boa, mas na verdade quando se depara naquela situação, a situação é uma situação ruim. Então eu acho que existem milhares de Gilsons, são milhões de Gilsons neste nosso país e no mundo que precisam de uma oportunidade, que precisam despertar para o que é bom, que precisa começar a fazer. Eu também, quando eu comecei me deparei com esse trabalho, chegou um momento que eu estava nesse trabalho. Eu não desejei ser presidente nem prefeito do Paraisópolis. As coisas foram acontecendo a partir de um desejo de eu querer ser gente. E era um desejo muito mais pela sociedade que me apontava como filho de uma mulher surda, muda e que ia virar um bandido. Então eu queria provar para a sociedade de alguma forma, então foi o que me mobilizou. Então o fato de eu ter sido julgado, minha mãe ter sido muda, me mobilizou a falar, não, eu quero provar para as pessoas que eu sou alguém. Isso de alguma forma caracteriza como uma vingança no primeiro momento. Mas depois eu superei isso, porque eu não precisava mostrar para ninguém que eu era bom, porque eu sempre quis ser uma pessoa boa e sempre fui uma pessoa boa, mas eu fui criando oportunidades e motivações e fui despertando para a minha missão. Então eu acredito que mesmo aqueles que estão hoje num caminho ruim, eles podem ser despertados para uma situação boa. Eu não gosto de ser usado como exemplo de diferente, porque eu olho para os meus colegas aqui, eu olho, por exemplo, aqui em Paraisópolis, nós estamos com uns 500
626 presidentes de rua. São moradores voluntários que, nesse momento de pandemia, eles estão cuidando de 50 famílias, além das suas. Ou seja, que melhor exemplo para despertar a solidariedade das pessoas, o compromisso com o outro, que num momento de uma crise como essa. Então eu vivi a minha crise. O meu dia D foi quando eu tinha 13 anos, em que eu ouvi uma conversa de duas tias, e essas tias falavam mal da minha mãe e queria que me mandar embora. Aquele dia foi um dia importante, que eu decidi que a minha vida seria uma vida para o bem. Eu podia ter todas as justificativas neste momento de ser o traficante do Paraisópolis. Eu podia ser uma coisa ruim, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho... A sociedade iria olhar para isso e falar, olha, esse menino aí podia ter sido salvo, mas as circunstâncias da sociedade não garantiu isso. Mas tinha uma decisão, teve um despertar. Eu acho que o que nós precisamos fazer com a nossa sociedade é cada vez mais despertar as pessoas para provar que nós somos uma coisa só. O vírus, neste momento da pandemia, nos prova isso. Um cara lá na China foi a primeira pessoa que pegou, e hoje o mundo inteiro vive uma situação de que começou com uma pessoa. Olha como nós estamos unidos de alguma forma. Então nós temos que usar essas experiências para mobilizar as pessoas, para mostrar exemplos de solidariedade. Óbvio que as coisas ruins, elas estão por aí, acho que nós estamos aqui numa situação para passar por experiências mesmo, mas eu não acredito que eu sou uma pessoa diferente, que vou ter mais méritos que outros. Eu estou aqui para dividir os méritos, para poder compartilhar as experiências, para despertar mais pessoas, porque eu sozinho, eu não vou conseguir mudar a nossa comunidade. Eu preciso de gente, preciso de mais gente, mais Gilson. E se eu acreditar que eu sou uma andorinha só, nosso verão não chega. Mas o seu trabalho hoje é prova de que é preciso haver política pública, é preciso haver Estado, é preciso haver presença da sociedade civil, é preciso haver o sujeito que incentiva o outro, porque se a gente deixar um vazio, digamos, dessas ações, é claro que o encantamento talvez do tráfico ou da vida que não seja do bem, né, que você chamou de bem, talvez ocupe este lugar que provoca tanta desilusão e tantos problemas no país, né? Você falou de uma coisa muito interessante, ô Gilson. Apresenta um pouco, fala um pouquinho sobre Paraisópolis para quem está assistindo a gente aqui em Goiás. A gente falou, né? Paraisópolis tem 100 mil habitantes, está aí do lado colada no Morumbi, não é? O que mais você pode falar da comunidade? Aliás, numa live que você fez com o Chico Pinheiro, o Chico, que é uma pessoa que eu admiro tanto, né, que tem um trabalho tão bonito, inclusive aí com vocês, né, eu fiquei muito feliz de ver a live com você e de ver, na verdade, a ação do Chico Pinheiro com vocês aí, e me chamou tanta atenção o fato da palavra, ele até problematizou isso, né, comunidade, né, e aí, então, a favela e a comunidade. E o Chico teve a sensibilidade de dizer assim, parece que com o uso da palavra comunidade a gente deixa a coisa menos cruel, né? Um eufemismo, né? De que modo você também enxerga isso e localiza para a gente, portanto, Paraisópolis? Acho que dialogando um pouco com o que você falou antes, o povo ainda não conseguiu entender a força que tem. Aqui em Paraisópolis a gente descobriu, e aí, inclusive, dando o exemplo do G10, a gente descobriu o quanto fortes nós somos juntos. Mas nós temos que saber o que queremos. Então, aqui em Paraisópolis, nós estamos buscando política pública e fazer a nossa parte, porque a gente descobriu que a gente organizado tem mais força para nos transformarmos, para trazer os benefícios, trazer as melhorias que nós temos direito e isso nós temos feito. Paraisópolis é uma comunidade com mais de 100 mil pessoas. Se fôssemos um município, estaríamos entre os 300 maiores municípios do país. Então, os problemas são de cidade. A minha cidade tem 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. Então, estamos ali lado a lado. A diferença dessa cidade, provavelmente, para Paraisópolis, é que nós somos 100 mil pessoas muito concentradas em casas pequenas com famílias bem numerosas. Então, o que agrava a situação social, porque houve um crescimento desordenado da população e que a gente sofreu ao longo desse período por estar numa região nobre. Paraisópolis está no coração do Morumbi. Então, quando houve, em 1921, o lançamento do loteamento Paraisópolis, foi divulgado como uma coisa espetacular, como um paraíso. Paraisópolis significa cidade-paraíso, paraísópolis. Então foi divulgado que existiam 2 rios, que hoje viraram 2 córregos, que a área verde era magnífica, maravilhosa. E com o tempo, esta área que foi vendida, depois ela não foi ocupada e as famílias que vieram para construir o estádio do Morumbi e o Hospital Albert Einstein foram ocupando esta área e não saíram mais. Então foi isso que foi acontecendo.
Então, Paraisópolis, ela está vivendo até hoje uma experiência de estar dentro do bairro com índice de desenvolvimento comparados aos bairros europeus, ao mesmo tempo que nós temos uma periferia que passa fome, porque nós temos, inclusive, a periferia da periferia. Nós temos gente aqui na comunidade que prosperaram, que estão ricos, que estão bem, comerciantes, por exemplo, mas eu tenho, ao mesmo tempo, pessoas que estão morando quando corre, que estão passando fome. E aí, nessa situação de pandemia, esse problema está muito mais agravado. Então, Paraisópolis era um pouco retrato deste Brasil, um Brasil que está prosperando. Então, Paraisópolis faz parte do grupo das maiores favelas que prosperaram em 2018 e 2019, mas, ao mesmo tempo, um país de extrema desigualdade, em que você tem um processo de exploração gigantesco, e aí que vive também um processo de transformação. Então, Paraisópolis passou por um programa nos últimos 10 anos, que foi o maior programa de urbanização do mundo. Nós asfaltamos todas as ruas, canalizamos um dos córregos, nós construímos 15 escolas, só tinha 3 escolas em Paraisópolis, construímos 15 escolas, veio o CEL, veio a ETEC, então houve um grande processo de transformação que se manteve por um período. Depois, por conta de questões, muda prefeito, muda gestão, você muda a prioridade e a desculpa é a crise, né? Então essas obras foram paradas, mas nós queremos debater nós queremos continuar esse processo de transformação da nova Paraisópolis, e por isso que nós temos criado alternativas para solucionar independente do governo. Então, aqui em Paraisópolis, por exemplo, nós temos problema, por exemplo, com internet e operador de celular. Estamos criando nossa própria operadora de celular. Estamos criando nosso banco. Estamos criando um negócio de celulares. Então, já criando experiências para resolver os problemas que nós temos na comunidade. E esse exemplo, como Paraisópolis está muito sendo olhado para o mundo inteiro, pelas favelas do Brasil inteiro, a gente replica essas iniciativas, principalmente através do G10. Então, Paraisópolis é hoje um grande celeiro de transformação social, de lideranças mobilizadas e de inovação, que o mundo está olhando, né, para essas experiências e buscando replicar. Então, diante da pandemia, isso aconteceu também de uma forma natural. Nós criamos 12 iniciativas. A partir dessas 12 iniciativas, nós fomos ganhando visibilidade a partir desse processo, e outras comunidades começaram a nos copiar. E a gente falou, estamos abertos a isso. Então, hoje nós temos 14 estados replicando o modelo dos presentes de rua em 366 comunidades. Então, é muito maluco isso, né? Como as pessoas olham para isso. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade. A gente pode ter que errar menos, porque tem muita gente olhando. Ô Gilson, a gente tem aqui uma pergunta do Ricardo, e eu já vou fazer essa pergunta para você, mas essa ideia, você sabe que essa ideia do prefeito de rua, você sabe que existe em Cuba? Você sabe o modelo que existe em Cuba? Então, um jornalista, há uns 15 dias atrás, me contou que na Venezuela existe um modelo que era do presidente de rua, que chama presidente de rua. Não sabia do modelo de Cuba, vou pesquisar, mas é bem interessante. Porque, na verdade, né, a Venezuela, na verdade, se existe lá, eu desconhecia, estou sabendo por você, é um modelo copiado de Cuba. Só que em Cuba é chamado CDR, que é o Comitê de Defesa da Revolução, que é anterior à entrada de Cuba, à adesão de Cuba ao socialismo, já quando Fidel Castro sobe ao poder. E lá existe, portanto, um presidente da quadra, do quarteirão. Ele faz essa parte de manutenção, de acompanhamento, mas a grande crítica dos críticos ao regime é porque, na verdade, passou por uma questão ideológica de controle, acompanhamento da vida das pessoas e assim por diante, né? Mas o fato quer dizer, né, nós estamos aqui para ser isento, né, ou pelo menos tentar ser isento. O fato é que essa organização permite a um comitê maior uma conexão entre todos, né? Porque, inclusive, eu pergunto isso para você, né? O Ricardo está perguntando aqui como que é essa questão de bairros, cada prefeito, acho que ele estava perguntando de rua, né? Mas, por exemplo, essa representatividade que vocês têm em Paraisópolis, existe uma conexão próxima, efetiva, por exemplo, com o poder municipal, com o poder estadual, com o poder federal? Olha, o projeto da metodologia dos presentes de rua realmente foi uma inspiração que nos veio diante de uma situação tão grave que era a pandemia e da necessidade de organizar. Então, para Paraisópolis, você tem a associação, tem as lideranças, e tem o prefeito, que é como as pessoas me tratam aqui. E nós percebemos que para que a gente pudesse chegar ao atendimento para todo mundo, teria que ter mais prefeitos. O Gilson teria que ter mais gente, teria que ter mais Gilson para fazer. Então, nós pedimos... Gilson, tá vendo?
Nós pedimos para que as famílias se organizassem, a cada 50 casas se candidatasse, elegesse entre eles um voluntário para ser presidente da rua. E como é que a gente decidiu fazer? Por que a gente decidiu fazer esse formato? Porque neste momento da pandemia, já antes, mas neste momento da pandemia, nós olhávamos para frente e a gente não vê, tanto no município quanto no estado, nem no governo federal, uma liderança que pudesse nos ajudar neste momento. Porque nas favelas está faltando água, as pessoas não têm condições de fazer higiene, as pessoas moram em cima do córrego. Então, olha a situação que a gente vive num momento em que as pessoas estão faltando água dentro de casa. Então, como é que nós decidimos fazer? Se a gente se ajudar, nós poderíamos sofrer menos a pandemia. E aí, na falta de um representante que nos guie, nós decidimos que o nosso governador, o nosso prefeito e o nosso presidente são os presidentes de rua, que se ajudam entre si e tocam a comunidade. Então, a parte de organização política é mais nesse contexto de falar, bom, quer ter um presidente, quer ter um prefeito e tal, conte uns com os outros, que assim nós vamos poder amenizar essa crise que ela já vem com levando muitas vidas. Mas é mais nesse processo. Então, a cada 50 casas, 2 moradores voluntários, um presidente e um vice-presidente de rua, e aí tem uma provocação política de que nos faltam um prefeito, ou um presidente, ou um governador para cuidar. Então aqui em Paraisópolis a gente botou presidente de rua, tem lugares que se chama prefeito de rua, tem lugares que é governador de rua, tem lugar que é zelador de rua, tem outro que é representante de rua, mas é a mesma metodologia, é a mesma forma, é cada um como se sente representado, como acha que é melhor organizar, e para a gente a metodologia tem que ser adaptada mesmo, é uma coisa aberta, para que a gente possa evoluir. Ô, Gilson, deixa eu só agradecer a Anne, que é uma amiga nossa que mora na Suíça, que está vendo agora. Graças, Anne, muitas graças. Ela fala espanhol porque ela é chilena. Eu tive 2 vezes na Suíça, em Zurique. Tem uma universidade, que é a ETH, e eu estive lá participando, levando um pouco das experiências de Paraisópolis num programa lá de urbanismo. Uma boa experiência, tenho bons amigos lá. Que legal. Ô, Gilson, e aí, né, quer dizer, pensando esse seu olhar de empreendedorismo, a gente fala agora, para poder até esclarecer também o que é o G10. Eu li que uma pesquisa divulgada em 2018 pela Outdoor Social, que o potencial de consumo das 10 maiores comunidades periferias do Brasil somam 7 bilhões de reais, né? Vendo esse potencial, e de acordo com o que você, inclusive, já falou, né? Você, então, cria o G10 das favelas, né? No que consiste o G10 e de que forma hoje ele atua em nível nacional, falando de Brasil, né? O G10 é o bloco de líderes e empreendedores das 10 maiores favelas do Brasil, as que mais prosperaram em 2018 e 2019, como você falou, faturaram do seu comércio interno 7 bilhões de reais. A inspiração para ser G10, ela vem da inspiração do grupo do G7 e G20, que são os países ricos, e a provocação de ser as favelas ricas é justamente uma forma que nós temos buscado posicionar as favelas. A gente tem falado que a favela vive na cabeça das pessoas. Então, aqui no Paraisópolis, nós temos 14 mil pontos comerciais, empregamos 21% da população que trabalha, estamos prosperando, temos a Paraisópolis das Artes, mas quando as pessoas passam na Giovanni Gronchi, no Ladeirão, ela olha para baixo e vê a favela. Ela vê a favela violenta, ela vê a favela com discriminação, com preconceito, e a favela não quer mais ser favela, a favela quer ser um bairro, ninguém sonha morar na favela, como eu já disse. Então, nós criamos o G10 para posicionar a favela como uma potência, como transformadora, como empregadora, como agente da sua própria transformação. E aí, quando a gente une, através de um bloco, que não são só as 10 inspiram, porque nós temos hoje 300 e tantas favelas juntas, a gente está falando o seguinte, que esse conjunto de favelas, quando elas falam, elas estão falando em bilhões juntas. Então, para a gente negociar com os fundos, para a gente trazer as empresas, nós estamos falando de bilhões. Para você ter uma ideia, as favelas no Brasil, em 2019, elas faturaram 120 bilhões no comércio interno. 120 bilhões. Então, é muito dinheiro que circula nas favelas. A gente está falando de 13... E as pessoas a gente está falando de 13 milhões de pessoas no Brasil que moram em comunidades. Exatamente. Então, as empresas, os empresários continuam olhando para a favela como coitadinho, e não como uma potência. E aí a gente cria o G10 e fala, a gente não quer doação, nós queremos investimento, nós queremos nos transformar, nós não queremos ficar cobrando do governo sem fazer a nossa parte.
Então a gente meio que deu uma sacudida, assim, foi muito importante o movimento que o G10 criou esse ano. Nós tínhamos uma agenda internacional gigantesca, nós fomos convidados para o Fórum Econômico Mundial, íamos para Londres, íamos para Itália, para mostrar um pouco dessa experiência das favelas que estão dando certo e, mais que isso, poder escalar. Porque as experiências que estão acontecendo na Rocinha, elas podem ser levadas a Coroadinho. As experiências que acontecem em Heliópolis, eu vi que o Marcelo de Heliópolis está aí nos assistindo, elas podem acontecer em Rio das Pedras. Ela pode acontecer em Embaixada dos Jurunas no Condor. Ou seja, essas 10 favelas têm boas experiências de sucesso e que podem ser replicadas pelo Brasil inteiro, e é isso que nós estamos buscando. Olha, de verdade, assim, eu estou muito feliz hoje de poder falar com você, sobretudo para poder mostrar para as pessoas que estão assistindo a gente, que estão assistindo agora e que vão assistir depois, quando o vídeo ficar guardado também, porque o alcance, ele cresce, né? Sobretudo em poder dizer e mostrar para as pessoas exatamente isso que você falou, que não é viver de mendicância, de pedido, de doação, mas é empreender, e é possível empreender, né? Você fala também nas suas muitas entrevistas, né? Nessa possibilidade de cavar espaços na agenda das autoridades, né? Ontem a gente fez uma live aqui com um professor de Relações Internacionais em que ele falava dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E a gente falava sobre isso, quer dizer, dessa proposta da ONU, por exemplo, de erradicar a pobreza, erradicar a violência e por aí vai, né? Mas se a gente não tiver esse canal de informação e de formação, quer dizer, de levar, que é isso que vocês estão fazendo, eu realmente sou muito cético no sentido de que medidas lá em cima vão alcançar nós aqui embaixo, vocês aí na comunidade, por exemplo, né? Daí ressaltar a importância desse empreendedorismo que eu acho fantástico, né? Essa iniciativa, inclusive, a criação do G10, ela foi notícia na Forbes do Brasil, na Folha de São Paulo, no El Diário da Espanha, tomou, né? O tempo todo vocês produzindo notícias boas para o noticiário, né? Paraisópolis, perdão, né? Tem uma ação muito grande de empresas privadas, né? Vocês têm aí, eu vi que mais ou menos 40 ações bancadas por empresas privadas que vocês conseguem canalizar, não é isso? Eu vi que, inclusive, desde escola de inglês vocês têm um projeto muito bacana, inclusive, da comunidade chamado Mãos de Maria, não é isso? Em que capacita as mulheres e que também nessa linha do negócio, não é isso? Essas grandes causas, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, elas são importantes para inspirar a população e os governos a fazerem alguma coisa dentro desses segmentos. Então, são projetos que foram estudados com muita afinco para que pudesse chegar na ponta de quem mais precisa, né? Então, eu acho que é isso. O que nós temos visto, inclusive nessa pandemia, é que a sociedade tem tocado essas experiências e fazer, de fato, acontecer. Então, por exemplo, aqui nós temos a Marina Moraes, que eu vi que está aqui no grupo, a Gláucia Nasser, que também está aqui, que é do projeto Brasil Meu Amor, que está nos ajudando e tal, que são experiências em que a sociedade civil olha para aqueles estudos que estão sendo feitos e que estão executando isso para que ajudar o mundo a ser um mundo melhor. O que nós temos visto no Brasil, em especial, é que essas experiências todas que são estudadas e que são propostas pela sociedade mundial, elas são ignoradas aqui no nosso Brasil. É isso que tem acontecido, né? Então, a gente pensa numa agenda global de desenvolvimento, de ação, a sociedade civil, as organizações, as pessoas, elas se organizam para executar e começam. Aqui em Paraisópolis tivemos vários movimentos de hortas comunitárias, de preservação da água, porque fecharam essas minas, de trabalho com mulheres, de combate à fome e tal, e o governo de braços cruzados. O governo não adota a agenda para si próprio, a agenda sustentável, a agenda de defesa do meio ambiente. A gente percebe uma agenda contrária, até nesse momento de pandemia, ao que o mundo está fazendo. Então, deixa de ver essas experiências. Eu tenho dito que nós temos sido meio cobaia dessa situação. Aqui em São Paulo, em especial, inventaram de fechar as ruas. Gerou mais aglomeração. Depois criaram um rodízio. Aumentou o povo na rua. Agora criaram uma quarentena inteligente com cores que ninguém entende, está abrindo tudo quando mais gente está morrendo. Então, olha que loucura que nós estamos vivendo, de falta de ação dos governantes. Então, cada vez mais eu acredito que nos faltam representantes
e que a sociedade civil, as organizações precisam assumir esta ação. Então, o que seria de Heliópolis sem o Marcelo trabalhando lá e se dedicando a esse trabalho? Porque nesse momento o governo está deixando de fazer as iniciativas e está achando que é tudo bem as pessoas morrerem, tudo bem faltar água para alguns, tudo bem que algumas pessoas vão passar fome. Então é meio que um absurdo. E mais do que isso, a população que pode se manifestar, não se manifestar. Aí é um problema. Porque se eu tenho condição de ficar em casa, fazer meu home office, usar minha máscara, álcool gel, eu não posso olhar para baixo do meu prédio, por exemplo, e ver um monte de pessoas trabalhando, lotando os ônibus de metrô, e lotando os metrôs e lotando os ônibus, e achar que é tudo normal as pessoas se contaminarem e voltar a se contaminar em casa. Então nós temos que, cada vez mais, sensibilizar a nossa sociedade para as grandes causas, e as causas brasileiras, engajar, cobrar o governo, mas também fazer a nossa parte, porque o que nós temos visto na política, que até diante de uma situação de pandemia, é a corrupção, é a roubalheira, eles estão roubando respiradores, estão roubando hospital. Diante de uma situação que está morrendo, ontem acho que morreram 38 mil pessoas no Brasil. Está morrendo uma pessoa por minuto. Então, assim, diante de uma situação de catástrofe, nós ainda temos pessoas roubando e sendo corruptas nesse momento, é um estudo, né? Então, a sociedade mesmo que tem que tomar conta, e tem que denunciar e tem que fazer. Os números de ontem foram 1.300, infelizmente, 1.300 mortos, e na soma já 38 mil mortos, né? Ô Gilson, quando então se anunciou essa pandemia, você deu entrevistas, né, como sempre faz, e aí você externalizou a preocupação da falta de planejamento e política para as favelas, inclusive dizendo que as favelas poderiam se tornar, na verdade, poderiam ser culpadas, né, na verdade, né, de acordo com o desenrolar do vírus e assim por diante, da pandemia, né? Que análise você faz hoje de Paraisópolis, quer dizer, de 3 meses atrás e neste momento, aquilo que você previa e o que vocês estão vivendo agora? Também vi nas lives que você fez a sua queixa sobre água, né? Quer dizer, que não há água, que a Sabesp desliga a água 8 horas da noite e que as pessoas não têm água, né? Você compartilhou comigo essa semana também um pedido, e você inclusive no vídeo mostrando filas para alimentação, distribuição de alimentos, sopas, né? De que modo você analisa, em primeiro lugar, antes da gente seguir, né, com tantas perguntas que tem, né, mas que modo você analisa a sua previsão no início da quarentena, no início da pandemia e agora? Olha, a minha situação, a minha análise é ainda mais agravada neste momento, apesar de buscarem criar uma situação de tranquilidade no Brasil e de reabertura. O cenário e os números mostram que estão morrendo mais pessoas, e quando é reaberto os comércios sem fazer a lição de casa, o resultado é mais morte. Então nós tivemos 70 e tantos dias que se passaram desde quando começou o processo de quarentena para comprar os respiradores, para construir os hospitais de campanha, para fazer tudo o que fosse necessário para evitar o número de mortes. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o governo fala em 11 mil mortes, desde quando começou a pandemia, que vão morrer 11 mil pessoas por falta de. Só que o governo que anuncia lá 3 meses atrás que por falta de vão morrer 11 mil pessoas e não faz nada, é um governo que está se responsabilizando por essas mortes. Ele é corresponsável por isso, porque deixou de fazer. Então, neste momento, o que eu percebo? Uma consolidação de uma coisa que, nesse momento, está em moda, na moda, que é a história do Alphaville e do Alfavela. Ou seja, no Alphaville, algumas pessoas vão viver, e na favela as pessoas vão morrer. Ou seja, nós estamos vivendo 2 Brasis. Um Brasil que pode fazer algumas coisas, e outro Brasil que é justo, que não vale nada. Quer dizer, que tudo bem se morrer algumas pessoas na favela, tudo bem se morrer alguns negros na favela. Se a sociedade achar isto, considerar essa situação, é um agravamento no Brasil. Nós temos que mudar essa realidade. Não dá para viver 2 países, não dá para viver dividido. E o cenário que nós estamos vendo hoje é o seguinte: nós começamos uma doença que veio principalmente da classe média alta e que foi se espalhando agora depois que foi para um cenário de comunidade, né, foi descendo para a classe mais pobre, que é onde está mais a concentração e que é onde está as dificuldades de seguir a recomendação
da Organização Mundial de Saúde. Então, são nas comunidades que estão morrendo as pessoas. Por quê? As pessoas já estavam numa situação de desemprego, de baixa imunidade, de fome, de falta d'água, de aglomeração, de questões ligadas à higiene, que é mora em cima do córrego. Então, essas pessoas que hoje estão proliferando os vírus, daqui a pouco vão ser acusadas, porque o Brasil está caminhando para ser o primeiro lugar em contaminação do mundo e o primeiro lugar de mortes. E aí daqui a pouco eles vão querer fechar as favelas. Esse estudo já está acontecendo, nós temos consciência disso, de que modo fecha, de que modo para as pessoas de circularem nisso, mas não criaram um processo de prevenção. Paraisópolis e as favelas que estão seguindo esse modelo estão se organizando para como é que a gente ameniza essa situação. Mas a situação tende a se agravar. Se você olhar nos mapas de manchas de causas de contaminação no Brasil, quando a mancha está numa região de favela, a mancha é muito maior de casos de contaminação, de internação e de mortes. Os dados não estão mentindo. Gilson, só para a gente registrar aqui, né, Juventude Ativa, lá de Betim, que pediu para a gente registrar, e também agradecer as muitas pessoas que estão passando, registrar aqui um elogio do Paulo Berens. Gilson, Paulo Berens, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui, é o maior jornalista do estado de Goiás, tem uma história brilhante aqui em Goiás, ele é de Goiânia e tem uma história fenomenal de construção do jornalismo aqui em Goiás. Agradecer, inclusive, a presença dele, da Adriana também, que está bem ativa aqui também, né? Ô Gilson, que tipo de recomendação é mais difícil seguir na comunidade em tempos de coronavírus, né? A gente tem muitas necessidades, né? Mas qual que você avalia que é a mais difícil para se seguir? O fique em casa. Uhum. Ficar em casa é praticamente impossível, por dois motivos. Um, porque a população das favelas continua a trabalhar. Somos nós que estamos lotando os ônibus e metrô para garantir o serviço essencial. Então, para garantir o serviço essencial, nós estamos indo para a rua, lotando os ônibus e metrôs, nos contaminando e voltando para casa, contaminando a nossa família e a nossa casa. Então, essa é uma realidade em que o home office e a quarentena é um grande fake news, é uma grande mentira. Aqueles que não estão desempregados e estão circulando na comunidade, porque é aglomerado, ficar dentro de casa é muito complicado na comunidade, eles estão trabalhando, se aglomerando, lotando os ônibus e metrôs e voltando para casa contaminados e morrendo. Esta é a nossa recomendação. E aí você vê todos os dias na televisão o Fique em Casa lá como uma hashtag em que artistas na sua casa usando máscara, álcool gel, ou dizendo lave a mão, só que na maioria das favelas está faltando água. Então é como se a gente estivesse ignorando que existem quase 14 milhões de brasileiros morando na favela e que têm suas dificuldades e que precisam de ajuda e que precisam ser ouvidos. Então quando você abre um espaço como esse que a gente pode falar, desperta em algumas pessoas que tem gente que não faz a menor ideia de que o SAMU, quando a gente liga, o cara não vem. E eu estou falando isso, você deve ter visto algumas entrevistas minhas, estou falando isso há meses, o SAMU não vem para Paraisópolis. Sequer uma nota do SAMU saiu explicando por que não vem. Sequer um governador, um prefeito, um presidente da República falou assim, vamos trabalhar para fazer. Então nós decidimos, vamos contratar uma ambulância, vamos contratar uma equipe médica, vamos criar 60 bases de emergência em Paraisópolis. Nós estamos criando as nossas próprias soluções e fizemos elas em 34 dias. O governo já teve mais que o dobro de tempo para fazer alguma coisa e não fez. Prefere criminalizar a comunidade. Então o Estado só está presente com violência. É uma violência nesse momento deixar a população ficar nessa situação. Nós tivemos, inclusive, que abrir entrar com uma ação civil pública contra essa Sabesp para colocar água na torneira das pessoas. Não é meio absurdo? Água, não tem água. Estamos há vários dias dizendo não tem água, e parece que não estamos falando para ninguém. Hoje nós somos capa do Washington Post, falando, mas está faltando água. E nada o governo ignora. Ô Gilson, assim, de verdade, de novo, né, eu acho que vou passar a live inteira te agradecendo, porque a proposta, ela é a gente movimentar, ainda que seja uma pessoa, né? Quando você consegue impactar uma pessoa que vai levar para outra pessoa, a gente consegue fazer uma rede eficaz, né, de propagação de informação segura e de colaboração, né? Eu acho que essa a sua intenção, essa é a minha intenção e deveria ser a intenção de todo brasileiro, né? De novo, vou citar o Chico. O Chico falou, por exemplo, da doação, né? Ele chamou lá da doação do 13º
condomínio, né? E você, na live que você fez com a Paola, se não me engano, né? Paola, não é isso? Do Fala Masterchef? com você, Isso, Masterchef. exatamente. Que ela falou da doação de R$ 2, R$ 3. Eu acho muito importante a gente sensibilizar as pessoas, porque Olha, no a final a gente. Paola, a Paola foi uma das pessoas mais incríveis na live, porque ela fez a convocação para que as pessoas doassem R$ 2, R$ 5, R$ 10. E as pessoas, teve gente que, várias pessoas que doou R$ 2, que doou R$ 5, R$ 10. Foi incrível o processo de mobilização dela. Assim, contei para ela, mostrei. Então, assim, todo mundo pode ajudar, mesmo de casa, ainda com pouco. Então, eu acho que é esse momento de despertar, de mostrar, nós estamos precisando realmente nesse momento. Nós temos feito um processo, através do Monte de Maria, que você citou aqui, de distribuição de mais de 10 mil marmitas. De ontem não tinha arroz. Quem levou arroz para a gente cozinhar ontem e hoje foi um voluntário chamado Leandro. Carne, então, está virando raridade, porque a gente botar carne na comida, né, nas marmitas. Não dá para servir salsicha e ovo todos os dias. Então, tem que colocar carne. Então, nós precisamos do apoio da população para manter esse trabalho funcionando. E aí nós vamos replicar isso aqui, né? No final, nós vamos falar isso de novo, mas nós vamos replicar isso daqui para dizer e convocar as pessoas que estão assistindo a gente que elas podem. A gente aqui trabalha, o Gilson, também, aqui em Catalão, a gente faz um trabalho também de distribuição de cestas básicas, de roupa, né? E quando a gente solicita nas redes sociais, a gente sempre é muito atendido. Muita gente às vezes me escreve dizendo assim: olha, é pouco, mas é de coração. Mas que todo mundo faça o pouco, que o pouco vira muito, né? Quer dizer, quando pinga um, é do pingo que vem uma enxurrada, que vem uma tempestade, que vem uma chuva de bonança, né? Mas é do um, começa no um, né? Então isso é muito importante dizer para as pessoas, né? Nós vamos dar, depois no final, eu vou deixar, já publiquei, mas vou publicar de novo, os dados da conta para que as pessoas aqui em Goiás, elas possam ajudar vocês aí também, né? Ô Gilson, você citou agora, né, a gente falando da questão da violência do Estado, vocês viveram aí, entre muitos episódios, vocês viveram em dezembro de 2019 a trágica ação que terminou com 9 jovens mortos, né, na festa conhecida como Pancadão, não é? Que avaliação você faz dessa questão da reunião dos jovens em festas nas comunidades, até para que as outras pessoas que não conhecem essa realidade, elas entendam que existe uma oferta farta de cultura, de entretenimento aí para vocês? Acho que o fenômeno dos bailes funks, o fenômeno do pancadão, ele acontece em todas as classes sociais, ele está em todos os lugares. O funk tomou o Brasil, isso é inevitável, né? Então, seja nas famílias que moram aqui no Panambi, seja as famílias que moram em Paraisópolis ou Heliópolis, ele é um fenômeno gigantesco. Só que a diferença é que na classe alta, você vai para os bailes pagar fortunas para assistir Anitta, MC isso, MC aquilo. E no Paraisópolis e no Heliópolis nós não temos esse tipo de situação. Somado a isso, assim como nesses bailes, você tem a situação do consumo de álcool e drogas. Esse mesmo consumo acontece na Vila Madalena e acontece nas festas de aniversários e bailes aqui da região. Por vezes, o baile de Paraisópolis cresceu tanto que não é incomum artistas e moradores do Morumbi me ligar para informar que o seu filho ou sua filha está vindo para cá e se precisar de alguma coisa, me liga. Então, o baile hoje é uma realidade. O baile da 17 de Paraisópolis está muito famoso e ele chamou a atenção de artistas, de pessoas, porque é um baile de rua, é um baile espontâneo que ele acontece. E o fenômeno não é só pela falta de oportunidade, é porque as pessoas realmente gostam. A sociedade, a juventude hoje está gostando do baile. Eu acho que é a música dessa geração. Seja ela boa ou ruim, eu não vou fazer esse mérito. Eu não gosto, mas meu filho de 8 anos, ele dança. Então, é um fenômeno tal. E ele não vai para o baile 17, também não quero que ele vá. Mas é uma realidade. Ainda que essa realidade toda esteja, e ainda que fosse uma situação de violência, de droga, ou qualquer outra situação, nada justificaria as mortes. Então, houve uma situação em que foi criada uma circunstância em que jovens foram encurralados, pisoteados e mortos dentro de um baile, e que podia ser qualquer pessoa dentro de um baile de rua ou de uma festa de rua e que chegasse aquele tipo de abordagem. Mas o pior é que, além de não ter uma justificativa, seja ela qual for o que esses jovens estavam fazendo lá,
a alegação de que foi legítima defesa pela Corregedoria da Polícia. E a sociedade achar que está normal que 9 jovens serem mortos numa comunidade e ter essa Ok. repercussão internacional, e o resultado foi legítima defesa. Então, aqueles jovens que foram encurralados, pisoteados, eles agrediram alguém. Eles agrediram aquelas pessoas que levaram eles. Então, é uma situação absurda, é uma situação que nós precisamos mudar essa realidade, que houve aquela repercussão toda, mas que nada aconteceu, e estamos novamente esperando uma outra morte, uma outra mobilização, um outro George Floyd para se mobilizar, para passear, fazer manifestações durante um período, e até que isso aconteça de novo, e aconteça de novo, e aconteça de novo. Então nós temos que criar políticas públicas, nós temos que criar oportunidades, nós temos que criar condições para que essa violência não possa matar nossos jovens. A gente não pode aceitar o racismo, não pode aceitar que as pessoas vivam passando fome, que as pessoas morem em favelas. Não é justo, não é digno, porque as pessoas estão ali estão passando dificuldades. Né? Então, nós temos que criar situações, programas de moradia, programas de urbanização, programas de acesso a lazer e cultura, para que o jovem possa ter a opção que ele quiser. Se ele quiser ir para o samba, ele vai. Se é para o funk, ele vai poder escolher. Hoje nós temos poucas escolhas. E até porque são, como você bem disse, né? E até como o Chico também, né? São pessoas que são pessoas batalhadoras, pessoas que constroem o país. Tem uma frase sua que eu destaquei aqui, que me chamou muita atenção, que diz que pedreiros que fazem a multiplicação das lajes são os mesmos que trabalharam na construção do estádio do Morumbi e do Hospital Albert Einstein, né? O quanto, quer dizer, o quanto essa frase para mim é impactante no sentido de que nós temos o tempo todo essa divisão no Brasil, né? Você exemplificou bem na sua fala aqui, por exemplo, né? De um lado o Morumbi, do outro lado vocês aí, vi inclusive que vocês já passaram até por episódios em que muito já se patrocinou o ódio entre os dois bairros, né? E de como essa falta de conhecimento e de sensibilidade, de informação, leva à construção de preconceitos e até mesmo da execução de políticas de Estado que são violentas, né? Que são contrárias àquilo que deveria ser do ponto de vista humanitário, né? Sim, a gente em Paraisópolis, eu acho que o trabalho avançou, porque nós construímos um trabalho que a gente não é contra ninguém. Nós somos a favor das coisas boas, que as coisas aconteçam, que a gente tem que se una, independente da classe social. O Paraisópolis cuida do Morumbi, tanto quanto o Morumbi cuida de Paraisópolis. E aí nós temos pessoas, sempre em grupos, nós temos pessoas que são mais ignorantes, podemos dizer assim, porque o preconceito é a ausência de si próprio, a ausência de si mesmo. Então, nessa situação, a gente trabalhou para unir o Paraisópolis e o Morumbi. E quando a gente estabelecia essa conexão, nós apresentamos que não existe o Morumbi bom com Paraisópolis ruim. Porque os problemas que o Morumbi sofre, Paraisópolis não quer viver. Não quer ser o fato que criou aquele problema. Então, se Morumbi quer ser um bairro melhor, ele precisa ajudar Paraisópolis a ser um bairro melhor. Quando falavam que a cidade de São Paulo era cidade linda, eu falava que não adianta ter uma cidade linda com Paraisópolis feia, porque nós queremos fazer parte da cidade, nós somos da cidade, fazemos parte desse estado e fazemos parte desse país, nós queremos ser enxergados como brasileiros, como cidadão que contribui, que faz parte, que tem necessidades, que tem direitos, que tem deveres. Então nós não queremos ser especial, nós queremos estar em toda parte, nós queremos lutar. E até que a gente conquiste isso, vamos continuar falando, continuar gritando, continuar mostrando, até que a gente consiga criar uma sociedade boa, melhor, para a comunidade de Paraisópolis, para o Morumbi e para a cidade. Eu acho que nós temos contribuído com alguns exemplos aqui para inspirar outros líderes no país e no mundo. Eu acho que nós temos tido procura, inclusive, internacionais para que conte essa experiência de liderança de pessoas. E eu queria aproveitar, inclusive, esse momento, você falou de Goiás aí, de Goiânia, para convidar os líderes comunitários de Goiás para se juntar ao G10. Nós não temos representante, tem favelas em Goiás, tem pessoas que estão precisando de ajuda aí, e nós precisamos ter os presentes de rua aí se organizando, mobilizando e apoiando quem mais precisa. Então, o povo que está aí de Goiás, conhece a liderança, pede para nos procurar g10.org ou @g10favelas, ou me chama aqui no Instagram. Vamos organizar as pessoas para que elas possam se ajudar. Se a gente conseguir um ajudar o outro, nós vamos ser seres muito melhores. Porque não adianta a gente dizer que
passando isso, vai ser a nossa foco, seremos melhores. Passando isso, seremos melhores se nós fizermos alguma coisa agora. Porque a melhora não vem só por osmose. Ela melhora, vai vir por ações. Então, que a gente Ela possa não cai do trabalhar essas céu. ações para transformar de fato. Verdade, ela não cai do céu. Hoje a gente está caminhando para o fim, e antes da gente terminar, gostaria de voltar em você, né? Eu vi que você disputou 3 eleições, 2 para vereador, uma para deputado estadual. Qual que é o seu projeto político? Continuar tentando, ser eleito? E qual o objetivo de ser, portanto, um agente político no sentido da eleição, né? Eletivo? Olha, meu projeto é ser um agente de transformação político-social. Eu não estou filiado em nenhum partido, por conta disso eu não sou candidato. Eu realmente estou decepcionado com a questão política no Brasil, em que você quer fazer o bem, mas acaba virando farinha no mesmo saco. Então, hoje a situação política no Brasil é de que falta exemplo. São poucas pessoas que estão fazendo de fato alguma coisa pela população. Neste momento de pandemia, todos eles sumiram. A gente não tem ninguém para olhar e falar, cadê o nosso representante? É uma vergonha. Ao mesmo tempo que pessoas populares ou pessoas que estão na base ali, é muito mais difícil conseguir acessar o poder como a gente está acostumado, porque existe uma cultura no Brasil de que santo de casa não faz milagre, né? De que o de fora é mais bonito. Então, todos os anos, aqui nas eleições, nós temos 42 candidatos fazendo campanha aqui, leva os votos da comunidade a troco de alguns brindes, dentaduras e cadeiras de roda, Aqui né, em Goiás é igual. cesta básica, e a gente vive isso assim há anos, né? Vive isso há anos. Então, a minha missão é ajudar a construir esse trabalho. Nós já descobrimos que nós não precisamos ter um mandato para fazer o bem, nós temos feito a nossa parte, e é esse meu projeto, é ajudar as favelas no Brasil a se organizarem, a se transformarem através do empreendedorismo, a se posicionarem como potência e não como coitadinhos, e transformar a sua vida por si só. É isso que nós estamos trabalhando. Mas é importante dizer que a gente não depende exclusivamente, né, para fazer alguma coisa da política, mas a política é importante para que as coisas sejam feitas na medida que elas deveriam, né? É por lá. Então, assim, a gente não deve nunca criminalizar a política, apesar dos criminosos políticos, né? Então, eu acho que isso é importante porque a gente precisa de pessoas, por exemplo, como você, para que a gente promova a mudança, porque senão a gente fica muito no vamos nos queixar, e aí a gente não ocupa os lugares e os outros ocupam, né? E aqueles outros estão muito preparados para poder ocupar esses lugares, né? E a fama, né? Quando a Globo exibiu o I Love Paraisópolis, o personagem do Dalton Mello foi inspirado em você, não é? Como que você tem lidado com a fama? Porque quando a gente abriu a live, eu falei que eu li, realmente eu li mesmo, né? Que você é conhecido, inclusive, como o rei de Paraisópolis. Você meio que assustou assim um pouco, né? Você nega a fama? Quer dizer, como é que você trabalha com a fama? E é Deus. Deus que é poderoso e que nos ajuda, né? Que nos guia para as coisas certas. Então, não é esse o meu propósito. E também não tem essa fama toda, não. Acho que é a minha beleza. Essa careca nossa, assim. Essa careca toda eu tinha cabelo, viu? Quando começou essa confusão. Eu também tinha, eu também tinha. Então eu acho que é isso. Mas eu acho que não tem fama. Eu acho que à medida que você recebe algum tipo de reconhecimento, aumenta a responsabilidade. Então, a minha responsabilidade é ainda maior. Ela é uma responsabilidade que as pessoas estão olhando para o que nós estamos fazendo e até procurando defeitos. Isso também, de alguma forma, não é ruim. Então, eu tenho procurado não errar menos, não errar menos, aliás, né? Não errar, né? Mas se errar, errar menos, para que as Menos. pessoas possam olhar para que nós estamos fazendo como uma coisa positiva, como uma coisa boa, como uma coisa que possa, que de fato esteja transformando essa nossa realidade, nunca procurando o aparecer. Eu até tenho evitado bastante, assim, eu tenho sido um pouco chato nos últimos dias, principalmente, tem tido muita demanda de matéria, de coisas, assim, eu tenho botado outras pessoas para falar e tal, porque é importante também até dividir essa responsabilidade nesse momento. Verdade, verdade. Então, eu acho Eu que vi. a homenagem que o Alcides Nogueira, o Wolf Maia, é, isso tem um outro autor que eu esqueci o nome agora, fez para mim,
Foi Tá incrível acabando de 25 segundos. contar essa história, então super feliz. Agradeço muito a Danton Mello por ter feito esse trabalho, essa homenagem, Gilson, com muita responsabilidade. Gilson, muito obrigado mesmo, viu? Te agradeço de coração, desejo muita sorte, parabéns pelo trabalho e nós vamos divulgar daqui e vamos conseguir também contribuir com Paraisópolis. A nós todos. E ajude a organizar Goiás. Tem que ter Tá presidente de bom, rua em Goiás.